Mas essa informação, ela merece interromper qualquer programa, não só esportivo, mas qualquer programa jornalístico. Acaba de falecer o genial Diego Armando Maradona. É a informação do Clarín, que é um dos principais jornais argentinos. Clarín e La Nación são os dois principais jornais argentinos. E eu entendo que se um jornal como o Clarín noticia isso, está noticiado, né? O Clarín, senão vai ser a maior barriga da história do jornal, né? Segundo o Clarín, morreu Diego Armando Maradona, vítima de um ataque cardíaco. Recentemente fez uma operação. Que coisa, hein, cara? Recentemente fez uma operação bem delicada Tá na home do portal. para estancar uma hemorragia no cérebro, né? Uma operação bem delicada. E. Não, 60 anos, que coisa, cara. Na abertura aqui do Seleção. Que coisa. Meu Deus. Que ano, hein? Enfim, eu acho que a gente vai ao longo do programa. Já peço à nossa produção que tudo que conseguir colocar no ar de Maradona, a gente vai colocar hoje. Mas que coisa. Futebol mundial perde Diego Armando Maradona. É de tirar o fôlego, né? Da gente ficar sem saber o que falar agora nesse momento, né? De tentar buscar algum tipo de palavra, porque, poxa... tratar jornalisticamente, morreu um dos grandes, Um dos maiores. Você pode em casa odiar o Maradona como pessoa, detestar as posições que ele defendeu ao longo da vida. Isso é normal, né? Ninguém é obrigado a gostar dos outros. Mas me parece que é bom senso, é informação tratar Diego Armando Maradona como um dos maiores jogadores da história do futebol, dos personagens mais importantes da história do nosso futebol. E aí, Serginho? Nessa combinação, Rizek, eu acho que a gente nunca teve nada parecido, porque o maior jogador de todos os tempos é o Pelé. Eu acho que ninguém aqui na mesa duvida disso. Claro que tem argentinos que não acham isso. Agora, esse binômio, né, jogador de futebol mais personagem, mais polemista, isso aí só o Maradona. Maradona foi, nessa combinação, o maior de todos os tempos, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque Pelé, em campo, incrível, mas o Pelé nunca gerou tanta polêmica o tempo todo, mesmo depois de parar. Maradona fez tudo isso, né? E ao mesmo tempo, pode ter certeza que a maioria dos órgãos de mídia argentina já deviam ter prontas as biografias do Maradona, né? Porque foi um jogador, foi um ser humano que andou sempre na corda bamba, né? Exageros, vícios, falta de cuidados, né? Então, assim, mesmo antes de parar de jogar... Muitos problemas de saúde e foi pego por doping, fazia até então uma grande Copa do Mundo, mas foi pego com uma substância utilizada para emagrecimento, foi excluído ainda com o Mundial em andamento e volta... Efedrina. E volta ao Mundial em 2010 como técnico da Argentina. Sua trajetória como treinador esteve longe de ser brilhante, pelo contrário, não foi um grande técnico de futebol o Maradona, mas ele é um grande personagem. E quando o Serginho fala grande personagem, é também por causa da história trágica dele, claro, da dependência química da cocaína, que começou a se manifestar mais fortemente no Napoli. Quando você conversa, e eu já tive essa oportunidade de conversar com jogadores que atuaram com o Maradona como Careca, e eles contam que lá o drama já era forte para Dom Diego Armando Maradona, enquanto jogou no Napoli, sendo campeão italiano. A única vez na história do Napoli campeão italiano foi com Dom Diego Armando Maradona, as únicas, na verdade. E ele transformou o Napoli num time, sei lá, médio, para um time grande, né? Para um time grande no futebol italiano. Ele não é pouca coisa o que ele fez no Napoli. Ele, o Careca, o alemão, enfim, mas ele, principalmente ele, o que ele fez no Napoli, naquele futebol italiano. O futebol italiano era o melhor futebol do mundo à época e ele conseguiu fazer com que o Napoli vencesse as grandes equipes do mundo, a Juventus, a Inter, o Milan, e se transformasse o Napoli em um dos gigantes do futebol mundial.
o Maradona é um dos grandes nomes mesmo. Na Argentina não tem discussão, né? Na Argentina, quando se fala em Maradona ou Messi, por exemplo, não tem discussão. O Maradona é tido como um deus mesmo na Argentina. Muita gente nem considera o Messi tão argentino assim, mas o Maradona, até por todo o personagem que ele incorpora, né? O repertório da Argentina, do argentino que ele incorpora, ele é considerado de fato um deus, por todas as conquistas e por tudo que ele significa e também por toda, como você disse, pela tragédia humana. Porque o Maradona, até pela tragédia, ele se humaniza, né? Ele é o deus, mas ele acaba se humanizando pela tragédia, né? Ao contrário de outros que ficam no patamar mais inatingível. Então as pessoas também se identificam com o Maradona nesse sentido. Ele é uma pessoa de carne e osso, né? Ele é um ídolo, um grande ídolo do ponto de vista do esporte, que talvez não tenha dado os exemplos fora do esporte, mas por que os julgamentos, né? Todo mundo leva os tombos da vida, e ele levou os tombos várias e várias vezes e pelo que se sabe, não conseguiu enfrentá-los, né? E a gente pode hoje celebrar o que foi a obra futebolística de Maradona. Celebrar o que foi esse jogador, que é isso que eu quero fazer aqui no Seleção desta quarta-feira. Celebrar o que foi este jogador aí, com toques apenas com a perna esquerda, marcando esse golaço. Vamos falar do jogador hoje aqui, né? Celebrar o que foi esse cara em campo. E aí, Arnaldo Ribeiro? Bom, para nós, geração pós-Pelé, nós somos geração pós-Pelé, né? E esse foi o cara, né? E mesmo sendo argentino, não sendo brasileiro, e se o Pelé foi o maior jogador de todos os tempos, o Diego Maradona é o maior personagem do futebol em todos os tempos. E pelo campo, pelo extracampo, e a gente conseguiu vê-lo muito bem, né? Vê-lo porque tínhamos transmissões ao vivo, transmissão a cores, o Napoli que vocês lembraram, as Copas todas inesquecíveis, o envolvimento com o país, a seleção, o significado do futebol na Argentina. Então é muita coisa envolvida. E em campo uma genialidade absurda, um jeito de jogar futebol diferente de qualquer outro. Numa época que o futebol era muito mais violento, né? O futebol teve uma fratura impressionante quando jogava no Barcelona, na Espanha. O futebol era muitas vezes cruel e ele conseguiu jogar de uma forma esplendorosa. Era um talento absurdo. E acho que nós não conseguimos dimensionar, o Cereto falou até da comparação Messi e Maradona na Argentina, né? De fato, o Maradona na Argentina é religião, é muito mais do que um jogador de futebol, é uma das maiores personalidades da história da Argentina, e nós somos da geração Maradona. Nós estávamos falando no início do programa a questão do Copa de 82, a primeira nossa lembrança, Fernando Vanucci e Diego Armando Maradona, né? Era o nosso... mesmo não sendo brasileiro, o nosso herói de chuteiras. Muita gente, o Pedrinho deve canhotinho que foi, se inspirar muito em algumas situações do Maradona, mas eu acho que como jogador a gente não vai ter, e como personagem sobretudo, a gente não vai ter outro igual. É uma coisa absurda o que ele mobilizou, o que mobiliza, o que tem de discussão, de personalidade, Então ele extrapola a coisa do craque, que ele foi muito, mas ele extrapola. Ele é o maior personagem da história do futebol mundial em todos os tempos. Pode falar, Serginho. Você está falando, e eu estou vendo esses lances e pensando assim, um pouco sobre o significado do Maradona, né? Quer dizer, ele era o talento bruto, né? O cara que tinha habilidade, tinha finalização, tinha velocidade, né? Tinha tudo, né? Mas ao mesmo tempo, e aí que eu acho que vem o paradoxo, né? Eu acho que o Maradona se torna enorme, né? Na Argentina, depois na Itália, por ele ter um sentido de grupo, por ele ser um aglutinador, ele fazer os outros jogarem com ele, valorizar o grupo, é incrível, né? O jogador mais individual, digamos assim,
um super líder de grupo. Então, ele começa no Argentinos Júniors, que é um time minúsculo de Buenos Aires, né? E o Argentinos Júniors vira alguma coisa por causa dele, porque ele também faz os outros jogar. Aí depois ele vai para o Napoli. O Napoli é um clube, comparativamente com o Juventus e Milan, né? Roma, é um time um clube pequeno também. E ele vira grande, vira campeão. A Argentina nunca tinha vencido, né? A Argentina moderna não tinha uma Copa do Mundo, né? E vai lá o Maradona e consegue uma Copa, né? Quer dizer, tinha a Copa de 78, que é outra polêmica, né? Talvez o Menotti se arrependa até hoje, né? De não ter levado o Maradona. Mas o fato é que a Copa de 86 é a Copa de um homem só, né? É a Copa que o Maradona encanta pelos lances, mas ele faz todo mundo jogar. Então eu acho que essa paixão do argentino pelo Maradona, a paixão do napolitano pelo Maradona, é um pouco esse cara também, não só o mais talentoso, mas o aglutinador, o cara que entende o valor do grupo no futebol. Você entende a paixão do napolitano, né? O Napoli nunca sonhou em ganhar um título italiano e ganha 2, né? Em 87 e em 90, ganha uma Copa da UEFA também, um torneio continental. Esse é o lance do Maradona expulso contra o Brasil. Em entrevistas depois, ele fala que mirava o Falcão. O Falcão, porque o Falcão era um dos grandes daquela Copa de 82. Só que acerta o Batista. O Batista pecou, se danou o Batista pela semelhança física com o Falcão. O próprio Maradona conta isso rindo. Ele queria pegar o Falcão naquele jogo, pegou o Batista. E isso que o Serginho falou é muito interessante, de transformar algo que pode ser individual em algo coletivo, ou de fazer mágica, de fazer milagre, de fazer o que pode parecer impossível, como fez com o Napoli, e como fez ganhando a Copa do Mundo praticamente. É claro que ninguém ganha sozinho, é claro que é um exagero, mas ganhando sozinho a Copa do Mundo de 86. E esse gol, hein, de 90. Do esse Canidia. Gol de 90 do Canidia, né? Que ele faz toda a jogada, dribla todo mundo. Os 200 zagueiros do Lazzaroni, ele vai driblando e deixa o Canidia para fazer o gol. Então, poucos conseguiram ganhar a Copa do Mundo sozinho, levando a seleção nas costas. O Maradona ganhou a Copa do Mundo. E fica a impressão muito forte, é claro que não dá para ser adivinho, que se não tivesse tido o problema em 94, que a situação poderia ter sido outra, que a história poderia ter sido outra, porque a seleção estava muito bem e o Maradona estava voando em 94, né? Estava voando em 94. Aí a história poderia ter sido outra, inclusive para a seleção brasileira que foi campeã em 94.